está perto da sua Bíblia, pregar a sua Bíblia, lesse junto com a gente, entendesse o texto. Você que tem o seu filho que está na sua casa que não é cristão, traz ele para perto para ouvir. Quem não é da sua família, que não é crente, que não é cristão, traz para perto, que Deus quer falar ao vosso coração nessa noite, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, e aos seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, aonde o apóstolo João, ele relata um determinado momento, um determinado tempo da caminhada de Cristo na terra, aonde Jesus Cristo ele vai até Samaria. E chegando em Samaria, ele vai encontrar num poço uma mulher. Os seus discípulos saem para comprar comida, pois Jesus Cristo estava cansado da viagem, e Jesus Cristo fica a sós com aquela mulher no poço. Aquela mulher, a Bíblia vai nos relatar, e se nós formos analisar bem, ela estava tentando, na verdade, fugir dos seus problemas. Por que, Mateus, você diz isso? Primeiro, que ela está indo tirar água do poço na hora sexta. A hora sexta é perto do meio-dia, aonde na tradição judaica, no costume judeu, todos os judeus estavam descansando, ou seja, ninguém iria trabalhar naquele momento. Geralmente as mulheres tiravam água do poço no final da tarde, quando era mais fresco. Mas aquela mulher, na verdade, ela estava usando da desculpa para tirar água do poço, para se retirar, para se esconder, esconder os seus problemas, esconder a sua tristeza. Porque essa mulher, mais para frente, a gente não leu nesse capítulo, mas mais para frente Cristo vai relatar que essa mulher teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela. Ou seja, era uma mulher carregada de mágoas, carregada de traumas, e com certeza acusada pela religião e repudiada pela população local. E ela vai tentar se esconder dos seus problemas, das acusações, dos seus traumas, das suas angústias, e de repente ela se depara num poço com Jesus Cristo.
Talvez essa mulher tenha pensado: eu vim para fugir dos meus problemas, e agora tem mais uma pessoa para me apontar, para apontar os meus defeitos, para apontar os meus traumas, para me causar mais dor. Mas mal sabia ela que aquele homem que estava no poço era o homem que podia curar as suas feridas, era o homem que podia curar o seu interior. Jesus Cristo sempre está marcando encontro com pessoas que todo mundo rejeita. Mateus, mas eu sou viciado em drogas. Mateus, mas eu tenho problema com prostituição. Mateus, mas eu tenho problema com adultério. É esse tipo de pessoa que Cristo vai encontrar. Todo mundo rejeita, todo mundo joga de lado, mas o mesmo defeito que as pessoas rejeitam é o mesmo defeito que faz com que Cristo faça ter um encontro com você. Porque as pessoas dizem: é impossível ser transformado, mas Cristo está disposto a provar ao contrário para quem quer que seja. Sabe por que os discípulos seguiram a Jesus Cristo? É porque todos, a sociedade rejeitava ele. Um exemplo era Mateus, Levi. Ele estava cobrando impostos na bancada, e o Mateus era um publicano. Quando as pessoas viam um publicano, eles deixavam de lado e diziam: esse cara não presta, é um traidor, porque eles cobravam imposto para os romanos. Mas daí Cristo disse: somente siga-me. Mateus, sem pestanejar, disse: não, eu vou com o Senhor, com certeza eu vou lhe seguir, porque é extraordinário a presença de Cristo, porque aquilo que todo mundo rejeita, ele decide abraçar, ele decide curar, ele decide tratar. Esse é o Cristo que eu conheço, e eu estou falando para você nessa noite aqui, nesse momento. Se você que tem algum problema, que tem algum trauma, é com você que ele vai marcar o encontro. Ah, Mateus, mas talvez ele goste mais de pessoas que estão de terno e gravata na igreja. Ele está mais disposto a estar perto de pessoas que estão bem arrumadinhas, bem comportadas. Não, ele quer ir atrás de você, porque é você que precisa ser curado. Certa vez eu ouvi uma história em uma pregação, aonde um homem, ele tinha 7 filhos, e ele trabalhava numa fazenda, e nessa fazenda, o dono dessa fazenda não podia ter filhos, e o dono da fazenda chegou para esse homem e disse assim: me vende um dos teus filhos, você tem 7, o que é mais um filho? Aí ele falou assim: não, eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha mulher, e se ela permitir, a gente vai vender um filho para o Senhor. Ele chegou em casa, seus filhos estavam dormindo. Aquele homem fala daquela história, a mulher concorda e diz: não, mas primeiro vamos escolher qual filho que a gente vai vender. Aí eles olham, tá todos os filhos deitados dormindo. Não, vamos vender esse aqui. A mulher diz: não, esse é o meu preferido, ele me ajuda na casa, ele faz tudo para mim, é o maior. Não, esse aqui não. Aí a mãe diz: não, vamos dar esse aqui então. Aí o pai diz: não, esse aqui é o mais maduro, esse aqui é o mais trabalhador, esse aqui é parecido comigo. Não, senhor, esse aqui não. Aí o pai diz: não, vamos vender esse aqui. E assim foi sucessivamente. Aí a mãe disse, chega no último, a mãe diz: não, então vamos dar esse aqui, porque esse aqui é cheio de trauma, não ajuda na casa, é cheio de problema, é cheio de dificuldade, não consegue fazer nada, desenvolve. É esse que nós vamos dar. E quando a mulher olha para o homem, vê uma lágrima escorrendo do olho, e ela diz assim: por que você está chorando, homem? Ela diz: esse aqui, mesmo que eu não possa vender, é o que mais precisa de mim, é os mais traumatizados, é os que têm mais dificuldades, é que Cristo mais deseja por perto. E nessa noite eu venho falar ao teu coração esta palavra. A Bíblia apresenta uma mulher que ela carrega consigo traumas, medos e angústias por ser repudiada ou ser abandonada. E quando nós guardamos coisas terrenas, nós somos como uma represa, nós travamos tudo, nós guardamos para nós, nós não conseguimos fazer ou viver aquilo que Cristo tem determinado sobre as nossas vidas, por causa muitas das vezes do pecado que está sobre as nossas vidas, por causa dos traumas, por causa das lembranças passadas que nos fazem travar e nos tornam represas. Mas na verdade Cristo, aqui eu quero ressaltar nessa mensagem, que Cristo estava disposto a fazer daquela mulher uma fonte de água viva. Aquela mulher era uma represa que guardava angústia, amargura, ansiedade, mas Jesus Cristo estava disposto aquele dia a botar para fora quem realmente ela era, quem realmente ela era de verdade. Cristo quer marcar um encontro com você, porque Ele já está cansado de ver você, sabendo que você tem potencial para crescer,
crescer, sabendo que você tem potencial para ir mais além, sabendo que você tem potencial para ser livre, e você fica se amargurando ou se prendendo a isso. Cristo nesta noite quer te libertar, quer te salvar, quer te remir dos teus pecados. Mas uma coisa que Cristo teria que fazer primeiro era o que, Mateus? Era remir essa fonte de água. Ele teria que limpar essa fonte de água para que então ela pudesse jorrar. Eu acho muito interessante que quando Cristo chega para essa mulher e disse: dá-me de beber, ela faz o seguinte, ela diz: como pede tu, sendo judeu, de beber, se sou mulher samaritana? Essa mulher, ela estava tão amedrontada, tão aprisionada, que ela coloca a religião e a cultura para se defender, achando que Cristo ia atacar ela. Muitas das vezes nós vamos pregar o evangelho para algumas pessoas, e as pessoas ao invés de aceitarem a Cristo, elas se retrancam porque acham que a gente vai acusar, acham que a gente vai apontar, acham que a gente vai falar uma palavra que machuque, mas na verdade a gente quer transmitir o amor de Cristo. Se nós pregarmos a palavra do reino, o evangelho de Cristo, muitas almas se converterão e voltarão para o evangelho de Cristo, verdadeiro, real e puro. E essa mulher, ela tenta se retrancar, mas Cristo vai entrando, vai usando estratégia, Ele vai querendo remir a fonte. E por que você fala de remir a fonte, Mateus? Porque na verdade todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Temos o Espírito, o fôlego de vida que foi soprado por Deus. Existem duas naturezas. Deus criou a gente de duas naturezas. Primeiro Ele fez o molde do barro, e depois Ele soprou a vida dele dentro de nós. Ou seja, nós temos duas naturezas: a natureza da terra e a natureza do céu. Quando você acorda pela manhã, você decide quem que vai te governar, se a natureza do céu ou a natureza da terra. Dependendo da sua situação, dependendo das suas escolhas, talvez você possa ir para um caminho sem volta. Mas na verdade eu creio que você nessa noite, a partir dessa noite, por esta palavra que está sendo liberada em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai começar a viver no Espírito de Deus. Você vai começar a dar voz para o Espírito, você vai começar a ouvir para o Espírito, você vai começar a andar no Espírito de Deus, e Ele vai te conduzir à vida eterna. Ou seja, Cristo primeiro tinha que tratar todo o pecado dela. E como é que eu faço isso, Mateus? Como é que Cristo Ele vai remir essa fonte? Nós temos um exemplo em 2 Reis capítulo 2, versículo 19 ao 22, aonde o povo de Jericó chama Eliseu e diz assim: Eliseu, essa fonte de água está causando aborto e está causando morte. Vem cá com a gente, vamos ver o que a gente pode fazer para remir essa fonte. Eliseu pega um punhado de sal, joga na fonte e diz assim: assim diz o Senhor, a partir de hoje essa fonte não causa mais aborto e nem morte, porque ela foi remida. Ou seja, para essa fonte não causar mais morte na vida de outras pessoas, não causar mais abortos ministeriais em si mesmo, ela precisa ser remida, ela precisa ser limpa do pecado, ela precisa ser limpa da promiscuidade, da imundícia. E é isso que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Para quê, Mateus? Para Ele te fazer jorrar, para tirar desse nível em que você está, de um poço trancado, amargurado, angustiado. Cristo quer fazer jorrar a água da fonte. E o que eu ressalto dessa noite: Cristo quer fazer de nós fontes limpas, saradas e remidas. Por que, Mateus, que Deus quer fazer da gente uma fonte? Porque, como eu já falei, quando você guarda coisas, você é um poço. Agora, quando você deixa jorrar, você é uma fonte. Porque a diferença de um poço e de uma fonte, Mateus? Pega um balde e vai num poço e tira um pouco de água. Vai ficar faltando um balde de água dentro do poço. Vai e tira um copo de água de dentro do poço. Vai ficar faltando um copo de água dentro do poço. Mas experimenta tirar um pouco de água de uma fonte. Quanto mais você tira, mais ela jorra. Quanto mais você tira, mais ela jorra. É por isso que Cristo está dizendo para você nessa noite: o teu lugar não é parado, não é estacionado, não é traumatizado, não é decepcionado, não é depressivo. A partir dessa noite, você que crê nessa palavra que está sendo liberada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não vim aqui brincar, eu vim aqui ser profeta de Deus sobre a tua vida. Que nessa noite eu venho dizer para você: Cristo começa a te libertar dessa noite em nome de
Jesus. Cristo começa a te curar nessa noite, em nome de Jesus. Para quê, Mateus? Para eu ficar estacionado dentro da minha casa? Não, para você ser testemunho e ser fonte. Pessoas vão vir, vão beber da tua fonte e nada vai faltar. Vão vir 100, vão vir 200, vão vir 300 pessoas ver o que Cristo está fazendo na tua vida. Vão ser alimentadas, vão ser tocadas, vão ser transformadas. E ainda vai ter mais água para quem tiver para vir. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, que toda maldição, toda palavra contrária do inferno está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. A partir de agora, em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e eu deixo essa palavra para você. Para você que crê, a partir de hoje, você não é mais poço, você não é mais represa. Cristo quer fazer de você uma fonte que talvez as pessoas tentam jogar lixo, tentam jogar lama, mas se joga na fonte, ela vai purificando. Enquanto o rio vai passando, ela vai se tornando cristalina. Nada afeta essa fonte. E é isso que eu tenho para dizer para você nessa noite. Eu venho pregar o evangelho de Cristo, um Cristo que transforma, que libertou a minha vida, que pode libertar a tua vida e pode fazer de você uma nova criatura. Eu agradeço a minha oportunidade em nome